Com imensa alegria, junto-me a essa homenagem, mais do que merecida, a Lenimar Gonçalves Rios, uma pessoa que engrandece a nossa cidade, engrandece a nossa região. Eu tive a oportunidade de compartilhar várias lutas com a Lenimar e eu me recordo, de quando eu ingressei como um jovem arquiteto, na Prefeitura Municipal de Santos, que Lenimar foi a minha primeira chefe, Na verdade, ela era a secretária de planejamento do governo Telma e comandou a nossa equipe, que fez trabalhos que até hoje são muito importantes para garantir a qualidade de vida e a justiça social na nossa cidade. Mas de lá para cá eu tive o prazer de aprender muito, compartilhando várias lutas em várias políticas públicas com a Lenimar. Lembro os anos em que eu tive a oportunidade de trabalhar na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e dividir com ela vários projetos e até lecionar na mesma disciplina, a disciplina de urbanismo, em que a professora Lenimar era uma já decana, e muito respeitada por todos os professores e por todos os alunos, por ter formado dezenas e dezenas de arquitetos e urbanistas que estão aí trabalhando e com certeza estão passando adiante os ensinamentos que a Lenimar nos passou, mas gostaria de destacar principalmente a importância da Lenimar no campo ético. Raras vezes eu tive a oportunidade de encontrar uma pessoa com um senso ético tão profundo, e uma pessoa com tanta retidão de caráter, irretocável. Lenimar realmente merece todas as nossas homenagens e ela é, sem dúvida nenhuma, um exemplo de mulher, um exemplo de profissional, e um exemplo de cidadã, que está nos iluminando para seguir adiante no bom combate. Parabéns, Lenimar. Prezada Lenimar, é um prazer estar com você neste momento. Sou testemunha de sua trajetória profissional, pois estivemos próximos em algumas ocasiões. Você, como graduada na FAUS, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Unisantos, em 1975, este ano completa 50 anos de atuação, sempre voltada para o lado do urbanismo e do planejamento urbano. Eram professores de urbanismo no início do curso Oswaldo Corrêa Gonçalves e Beno Perelmutter, que projetaram a Riviera de São Lourenço. O corpo de professores tinha muitos nomes de alto gabarito, como Rui Otaki, Gabriel Bolaf, Telésforo Cristófani e muitos mais. Para se ter uma ideia do que era o ensino na FAUS, outro professor, Sérgio Ferro, que foi meu colega na FAUSP, hoje em Grenoble, deixou registrado o seguinte: propunhamos um ensino ancorado em questões atuais de uma arquitetura socialmente engajada. Tomamos, por exemplo, uma favela próxima como objeto de estudo de todas as matérias do primeiro ano. Sérgio e Mayumi Souza Lima eram professores de estrutura e todos os conceitos básicos dessa matéria surgiam e eram desenvolvidos a partir de uma análise socioeconômica da favela, de enquetes sociológicas precisas, de suas condições de produção e da forma resultante. Esses eram os anos mais duros após o ato institucional número 5. A ditadura estava agindo pesadamente. Alguns professores foram presos e o professor Oswaldo, corajosamente, correu para defendê-los e libertá-los. Esse ambiente universitário certamente marcou a sua formação profissional.
Nós convivemos de 1989 a 1992, quando você era secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Santos, no governo da Thelma, no COPLAN, Conselho Consultivo do Plano Diretor Físico de Santos, atual Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, onde eu representava a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Santos, que na época eu dirigia. Sua atuação na secretaria foi marcante, com a preocupação de que o planejamento urbano, através do plano diretor, permitisse que a cidade abrigasse dignamente as classes de menor renda, e também com a proteção ao meio ambiente, em especial a área continental de Santos e Bertioga, que na época integrava nosso município, mas que logo se separou. Você vinha de uma atuação anterior na COSIPA, em Cubatão, no setor ambiental, nos tempos difíceis do Vale da Morte, o que certamente deve ter acentuado sua preocupação com as questões ambientais. Lenimar, você ingressou como professora de urbanismo da FAUS em 1994, onde formou legião de estudantes de arquitetura e urbanismo, principalmente na disciplina de planejamento urbano, sempre voltada à pesquisa e ao desenvolvimento de políticas de defesa do meio ambiente e de um desenvolvimento urbano que combatesse as desigualdades sociais na ocupação do espaço de nossas cidades. Recentemente, você e eu fomos homenageados pelo CAU, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, na Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos, ocasião em que sua manifestação, mais uma vez, mostrou a clareza de seu pensamento nas questões sociais e seus reflexos no planejamento urbano e nas questões ambientais de nossas cidades. Parabéns, Lenimar, por sua atuação. Foi uma felicidade e um aprendizado conviver com você todos esses anos. Um abraço. Gente, é um prazer poder falar sobre a Lenimar, que é uma pessoa que eu conheci quando vim trabalhar aqui na gestão da Thelma de Souza, era secretária de planejamento, eu vim para chefiar um departamento. E sob a liderança dela, nós fizemos, eu acho que um trabalho que na época foi bem criativo e inovador. Em vez de refazer um plano diretor que já existia, nós fomos atuando por partes, tentamos algumas coisas modificando o plano diretor existente. E aí conseguimos uma vitória. Conseguimos fazer uma das primeiras leis de ZEIS, das Zonas Especiais de Interesse Social do país. Fizemos uma área de proteção ambiental, Santos Continente, que na época incluía o distrito de Bertioga. Então, acho que conseguimos esse avanço, dois grandes avanços importantes na legislação urbanística em nosso município. Lenimar conduziu todo esse trabalho com muita suavidade e nos ajudou sempre a estar podendo fazer esse trabalho. Conheço menos o trabalho em outras áreas, mas sei da militância histórica dela no partido e dela também da importância dela como professora. Lenimar também acho que temos que lembrar que ela continua na luta, sempre ajudando e contribuindo para a gente fazer desta cidade uma cidade melhor. E eu queria destacar o trabalho dela no Concidadania e no Fórum Social da Baixada Santista. Ela foi orientadora da minha filha, também arquiteta. Então, acho que a homenagem a Lenimar é das mais merecidas. Um abraço. Eu conheci a Lenimar quando eu trabalhei na Coab Santista e ela era secretária de Planejamento de Santos, do governo Thelma.
uma prefeitura democrática e popular que trouxe grandes avanços. Dentre eles, a lei de ZEIS, né, Zonas Especiais de Interesses Sociais, que foi pioneira na criação dessas zonas especiais, um instrumento importante para garantir a moradia digna, principalmente para os mais pobres. Além disso, né, na gestão da Lenimar também se concebeu a APA de Santos, que foi um diferencial para a área continental de Santos, trazendo toda uma política, né, ambiental de proteção e preservação para essas áreas, principalmente no enfrentamento da questão, né, da relação conflituosa entre porto e cidade. E eu tive a grande oportunidade de trabalhar durante 30 anos, né, com a Lenimar na FAUS, na Faculdade de Arquitetura da Unisantos, né, onde a gente teve muitas parcerias, né, tanto em sala de aula, formando vários alunos, várias turmas, né, quanto também na concepção do nosso curso de especialização, depois no nosso grupo de pesquisa Observa BS, que fez vários trabalhos, né, de extensão, pesquisa e principalmente voltado para a população de menor renda, e fora as militâncias, né, juntas aí no Fórum Social da Baixada Santista, depois na criação do nosso núcleo do BR Cidades aqui da Baixada Santista, e também nas nossas batalhas, né, no CMDU, no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, né. A gente, como ela diz, nós tivemos muitas derrotas acachapantes, né? Mas também nós conseguimos, a partir de um grupo pequeno, fazer a diferença, né, na construção de políticas públicas mais inclusivas e sustentáveis, principalmente vinculadas às discussões do plano diretor, lei de uso e ocupação do solo, ou seja, leis de planejamento que possam trazer melhorias, né, para a construção de cidades mais sustentáveis, equitativas e democráticas. Então, falar da Lenimar, né, é uma grande guerreira, uma defensora incansável do direito à cidade, da reforma urbana, e com certeza ela é uma grande referência revolucionária para todos nós, porque eu tenho um grande carinho, uma grande admiração e um grande respeito. Então, gratidão, né, por esse convívio de tantos anos, e parabéns, Lenimar, você merece toda essa homenagem. Olá, pessoal, eu sou a Fernanda Brito, eu sou arquiteta urbanista, eu estudei na FAUS, não estudei junto com a Lenimar, porque eu estudei no período de 1977 a 81, a Lenimar já tinha se formado quando eu entrei. E eu pude conviver com a Lenimar na FAUS muitos anos depois como professora. Ela já era professora e eu entrei para dar aulas também, e a gente conviveu no colegiado. Mas o período que eu quero contar aqui para vocês, nesse depoimento, que eu agradeço muito poder deixar aqui esse registro, acho, Lenimar, que talvez você nem saiba. Eu nunca tive a oportunidade de falar. Mas o período em que a gente conviveu, eu como estagiária na Prodesan, foi no final da faculdade, entre o último e penúltimo ano, e você já era contratada, já era uma profissional. Nosso chefe era o Célio Calestini, na área de planejamento urbano da Prodesan. E a Lenimar, gente, ela era aquela pessoa que todo mundo aqui conhece, sabe? Querida. Ela não sonegava informação. Ela mostrava pra gente como é que ia ser a vida profissional. Ela contava, né, tudo que estava sendo feito ali. Ela fazia questão de mostrar, de informar, de deixar a gente por dentro. Ela me convidou para alguns eventos, algumas coisas complementares dentro da nossa área, fora da Prodesan, reuniões, encontros, coisas que ela chamava. Ela sempre suscitava na gente aquele desejo, aquela curiosidade. Então, eu acho a Lenimar, assim, a gente está aqui na Estação da Cidadania, ela é um exemplo de cidadã. E eu queria, para finalizar, deixar aqui para você, Lenimar, saber que você ajudou a me formar como cidadã também. Eu tinha dentro de mim sempre um espírito de que as pessoas tinham que ser participativas, né? E você mostrou que é exatamente isso, né? Que ser político, e vem da palavra polis, cidade, não
necessariamente participar de um partido político, ter um mandato. Ser político é algo que a gente tem que ser todos os dias, é ser cidadão, né? Então, a Lenimar, ela, inclusive naquele período, o Partido dos Trabalhadores estava se formando, se consolidando, ela que me apresentou o Partido dos Trabalhadores, no qual eu me filiei tempos depois, no interesse de ter uma vida de cidadania e não ser política com mandato, mas de ter essa noção de que nós todos temos responsabilidade, temos que ter consciência, né, do nosso papel como cidadãos. E ela me mostrou muito isso. Isso foi uma das coisas que mais me marcou durante o meu estágio. Ela era aquela pessoa que eu olhava para ela e eu via uma cidadã, alguém que se interessava, que não se omitia, né? E que tinha sempre o interesse, além de participar, de dar voz àqueles que não tinham voz. E acho que também esse é nosso papel como pessoas que tivemos mais oportunidades, talvez, né? Então, Lenimar, olha, muita coisa me marcou e eu posso só te desejar tudo de bom, minha querida. Muita saúde e vida longa para ficar muito tempo com a gente. Beijo! Olá, agradeço a oportunidade de falar um pouco da minha experiência com a Lenimar. Essa foi a homenagem da Semana da Cidadania Sociólogo Célio Nori, organizada pelo OSC com Cidadania. A conheci quando fui secretária de Planejamento da Prefeitura de Santos, no governo Thelma de Souza. Na época, cheguei a participar de algumas reuniões com ela, como representante da Secretaria de Ação Comunitária, e sempre conduzia os processos coletivos de forma tranquila e coerente. Posteriormente, a encontrava na Rua do Marapé, onde moramos, cumprimentávamos, mas não tínhamos contato direto. Retomei meu contato mais sistemático na Concidadania, pois ela integrava o Conselho de Coordenação como coordenadora técnica e eu como conselheira fiscal na gestão 2019 a 2022. Atualmente ela está como conselheira fiscal e sempre atenta às demandas de prestação de contas dos nossos projetos. Porém, foi na pandemia que tive a oportunidade de me aproximar mais, mesmo com as reuniões virtuais, tanto em relação aos processos da Concidadania, como do Fórum Social da Baixada Santista. Em 2023, nos aproximamos mais ainda, ela como coordenadora do grupo de trabalho no 4º Fórum Social da Baixada Santista, que teve meu apoio nos processos organizativos do Fórum. Atualmente contribui com muita competência, sabedoria e disposição no grupo de trabalho do 5º Fórum, que acontecerá em 20 de novembro deste ano. Tenho aprendido muito com a Lenimar, na forma como ela conduz as discussões nos grupos, e só tenho a dizer muito obrigada e desejo muita saúde e disposição para continuar nas lutas coletivas por uma sociedade mais justa e igualitária. Um grande abraço.